Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia! Aplauda Ele. Você que quer mais dele, você que veio com expectativa de receber mais da parte do Senhor essa noite, aplauda Ele. Só Ele é digno. Ah, Senhor, nós queremos mais e mais e mais, até transbordar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Graça e paz, meus irmãos. Aproveitando que você está de pé, eu vou lhe convidar para fazer mais uma oração. Feche os seus olhos, ore esta noite comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tão rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede esta noite de estarmos como irmãos, em comunhão, Pai, unidos e reunidos, como igreja, Pai, na Tua presença, ofertando a Ti o nosso culto racional de louvor e adoração. Ah, Pai querido e santo, nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar através dos louvores. O Senhor já falou conosco através dos louvores esta noite, Pai. Continua falando conosco, meu Deus. Usa mais uma vez, Pai, conforme a Tua infinita graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia, Pai. Que de mesmo eu não tenho nada, mas o Senhor tem. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa me usar esta noite e falar aquilo que os nossos corações estão ansiosos, sedentos de ouvir, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades esta noite, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. É sempre uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus se encarregará de saciar as nossas fomes esta noite, ou a nossa fome esta noite. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23, que diz: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze-o a tua oferta. Amém. Somente esses dois versículos. Nós estamos este ano sob uma palavra profética. É o ano dos novos começos. 2018, em nome de Jesus, muita coisa nova vai se iniciar nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter algumas atitudes novas também. Tem um ditado que diz que você fazer a mesma atitude ou ter a mesma ação, esperando que coisas diferentes aconteçam, não é muito inteligente. Para que coisas diferentes aconteçam, para que coisas novas aconteçam, a gente precisa ter algumas atitudes novas, coisas que a gente não está acostumado a fazer. Novas atitudes vai trazer coisas diferentes. Novas ações gerarão novos resultados. E o tema que eu gostaria de ministrar esta noite, através do Espírito Santo de Deus, que vai falar aos nossos corações, é um dos pilares do cristianismo. E graças a Deus que é uma quinta de alinhamento. Eu fiquei preocupado, falei, será que vou precisar mudar o banner? Até, pastor, e aí? É profético, alinhamento era de alinhamento, ó, glória a Deus. Porque eu queria falar sobre perdão esta noite. É um dos pilares do cristianismo, porém é um dos mais difíceis de se viver. Passa ano, entra ano, sai ano. E às vezes a nossa vida ela fica travada por conta de um detalhe, coisa mínima. Falar de perdão é muito bonito. Pregar sobre perdão é muito bonito. Ministrar sobre perdão é muito bonito. Ver as pessoas se perdoando é lindo e a gente quer chorar. Mas viver
praticar o perdão é muito difícil. C.S. Lewis um dia disse que todo mundo diz que o perdão é uma ideia maravilhosa, até a gente ter algo para perdoar. Pedir perdão é algo com significado muito mais profundo. Perdoar alguém, ou ser perdoado por alguém, tem um significado muito profundo. Inclusive, há uma grande diferença entre você pedir perdão e pedir desculpas. Às vezes a gente fica pedindo desculpas, quando na verdade deveria pedir perdão. Talvez a gente faça isso porque a gente não consegue discernir a diferença de uma coisa ou de outra. Você pede perdão quando você erra conscientemente contra uma pessoa. Você faz conscientemente. Você viu que aquilo estava prejudicando, mas mesmo assim aquela atuação, ela continuou. Você viu que aquilo estava desagradando a Deus, mas mesmo assim você continuou praticando aquilo. Então você precisa do perdão de Deus. Você precisa do perdão do seu irmão. Agora, quando você faz algo sem querer, por engano, inconscientemente, aí você tem que pedir desculpas, porque aquela pessoa não tem culpa naquilo que ela fez. Por isso a palavra desculpa. Ela não tem culpa naquilo. Então, se não tem culpa, não há o que perdoar. Então você desculpa aquela pessoa. Há uma grande diferença nisso, e a gente precisa começar a entender isso. Se tem alguém aqui do meu lado, eu vou dar um chute aqui. É de propósito. Agora, se eu estou passando e piso no pé de alguém, foi sem querer. Tenha isso em mente esta noite. A diferença de perdão e de desculpa. Conscientemente e inconscientemente. É muito importante que a gente saiba a diferença. Porque a gente, às vezes, passa o ano orando e pedindo: Deus, eu quero algo novo do Senhor para a minha vida. Eu quero que algo novo aconteça na minha vida. E tem alguma coisa impedindo você de caminhar. Tem algo impedindo você de alcançar o novo de Deus para a sua vida. Eu me lembro de uma história que um pastor contou para a gente certa vez, e ele estava com a intenção de levar 2 obreiros da obra de Deus, lá da igreja, para o ministério, o presbitério. E aí essa pessoa estava num churrasco lá, esses irmãos, e o pastor falou: poxa, eu queria ver como é que essas pessoas vão agir se uma situação complicada se apresentar diante dela. E eles estavam num churrasco e o pastor viu esses 2 irmãos chegando e propositalmente jogou uma água nos irmãos. Imagine você, hein? Estava no churrasco, de repente o pastor joga um balde d'água em você. E aí é interessante porque a ação de uma pessoa, ela pode ser programada. Eu posso vir aqui programar um esboço bonitinho e pregar. A gente pode combinar um churrasco, eu vou lá, coloco uma roupa bonitinha, vou lá no seu churrasco e vou pensando o que é que eu vou conversar contigo, que louvor que nós vamos cantar, como é que nós vamos orar. As ações a gente pode programar. Agora a reação, ela é instantânea. Então, instantaneamente, um daqueles irmãos falou: ah, pastor, brincadeira, me sujou todo, me molhou. Pastor, perdão, meu irmão, perdão coisa nenhuma, olha como é que eu estou aqui e tal. A reação foi algo instinto dele, do coração, algo que estava internamente, que às vezes as pessoas tentam segurar, mas quando você é provocado, você coloca isso para fora. E por que eu estou falando de tudo isso? De fazer algo propositalmente, ou sem propósito, ou inconscientemente? Porque o texto que nós lemos aqui, alguém está diante do altar, oferecendo um sacrifício. Existiam 5 tipos de sacrifícios que poderiam ser oferecidos diante do altar do Senhor. E um desses sacrifícios era o holocausto. Então eu quero pegar o holocausto como um exemplo aqui esta noite. Uma pessoa levava um animal lá para ser imolado. Então ela colocava aquele animal no holocausto, ou no local onde ele seria imolado, queimado, no altar, diante do altar do Senhor. Como é que era feito esse ritual? Ele apresentava aquele animal até o sacerdote. O sacerdote via se estava de acordo com a lei. Animal, uma ovelha ou um cordeiro, sem mancha, sem nenhum defeito, com uma determinada idade. Então, ok, esse cordeiro está aprovado, esse animal está aprovado para ser apresentado como sacrifício no altar do Senhor.
Era todo um ritual. Imagine que quando a pessoa chegava para apresentar aquele animal, ela colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando que ela estava oferecendo a Deus. Ela, a pessoa que ofertava o sacrifício, ela precisava imolar. Ela precisava matar aquele animal no altar e oferecer como sacrifício. O sacerdote, os filhos do sacerdote fariam o restante. Recolhia o sangue, aspergia no altar, mas ela precisava colocar a mão sobre a cabeça do animal e ela precisava sacrificar aquele animal. Agora imagine você que num determinado momento está lá, ela coloca a mão sobre a cabeça daquele animal e ela lembra que alguém tem alguma coisa contra ela. É como se Jesus estivesse dizendo aqui, para tudo. Vai lá e arruma isso que está errado com essa pessoa. Você não pode ofertar um sacrifício a Deus se você ainda não se consertou com o seu irmão. E eu acabei de ler esse texto aqui na Bíblia Sagrada. Não é algo novo que nós estamos ouvindo aqui. Você sempre tem escutado isso, mas às vezes a gente, de tanto escutar, a gente acaba relevando algumas coisas. Eu já estou aqui no meio do sacrifício. Depois eu vou lá e falo com a pessoa. Depois eu me acerto com o Fabinho. Depois eu peço perdão ao meu irmão. Depois eu peço perdão à minha família. Agora eu já estou aqui no meio do sacrifício, como é que eu vou parar isso? E aí o Espírito Santo de Deus me deu aquela fagulha. Aí está a diferença. As pessoas que querem novos começos, elas têm que parar tudo. Não adianta você oferecer um sacrifício e dizer que vai arrumar depois. A tua vida não vai andar, o novo não vai chegar, o que Deus tem para a tua vida não vai chegar. Porque você não está fazendo conforme orientou Jesus Cristo, conforme estão os preceitos da Bíblia Sagrada, daquele livro que é a regra para a vida de todo cristão. É como se Jesus estivesse falando para tudo. O novo só pode vir a partir do momento que você se consertar, a partir do momento que você arrumar aquilo que não está certo na sua vida. Você entende isso esta noite? O novo só vem se for da forma correta. Não vem mais ou menos. Não dá para deixar para depois. A gente costuma ouvir bastante aquela passagem de Mateus 18. Pedro chega para Jesus e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes por dia, Senhor? E aí Jesus responde a Pedro: 70 vezes 7, 490. Para alguém lhe ofender 490 vezes por dia, mas nem se for o teu irmão, nem se for a tua esposa, nem se você trabalhar com ela. É muito tempo para passar junto. Você está me entendendo? É um número em aberto. Quantas vezes for necessário. Mas aí a gente pega esse texto, legal, tá bom, tem que perdoar 490 vezes, maravilha, tal. E aí? Eu tenho feito isso? Nós temos feito isso? O perdão é uma ideia maravilhosa. Uau, 490 vezes por dia. Até que você tenha algo a perdoar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no 2º livro de Samuel. Capítulo 11. Para a gente desenvolver um pouquinho mais esse tema. Para não ficar só nos 490. A Bíblia tem tantas cartas lindas. E eu gostaria esta noite de nós estudássemos algumas dessas cartas que foram escritas, estão registradas na Bíblia, onde nós podemos aprender o que é o perdão, qual a necessidade do perdão, por que eu preciso perdoar. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu uma carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, general do exército dele, e lhe a mandou pela mão de Urias, escrevendo na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de batalha, deixa-o sozinho para que ele seja ferido e morra. Uma carta
escrita pelo rei Davi. Essa carta estava direcionada ao exército, ao general do exército de Israel chamado Joabe. Urias era o portador desta carta. Se você ler no início do capítulo 11, Davi estava ocioso no palácio certo dia. A Bíblia diz que o exército saiu para a guerra e o rei ficou sem fazer nada. O rei ficou zapeando lá a Sky para ver se achava alguma coisa, mas não tinha nada. Ele foi na Netflix lá, olhou um monte de coisa e não tinha nada para assistir. Então o rei foi dar uma passeada pelo castelo e a Bíblia diz que ele viu Betseba. A ociosidade é um problema sério. Nós já vamos falar do perdão, mas eu queria dar uma passada rapidamente aqui pela ociosidade. A pior coisa na vida de um cristão é a ociosidade. Você vem nos cultos e somente nos cultos. Você abre a Bíblia somente quando o irmão que está pregando pede para você abrir a Bíblia. Na célula você nem leva a Bíblia. É um problema. Quando a ociosidade é no reino tem conserto, mas tem uma ociosidade que às vezes o cara não quer trabalhar. Aí é um problema mais sério ainda. O exército do rei Davi estava lutando e o rei estava no palácio olhando o que não deveria olhar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, Paulo vai nos alertar sobre isso. Depois você lê em casa. Você vai ver que Davi cometeu uma série de pecados, porque ele estava ocioso. Ele não estava atento à voz de Deus. Enquanto o exército guerreava, ele ficava sem fazer nada. O inimigo foi colocando ideias na cabeça dele. E ele foi fazendo, isso é bacana, isso é legal. Qual o problema? Eu sou o rei. Não tem nenhum problema eu fazer isso, mas é só uma olhadinha. Não, como é que é, Betseba? Chama ela lá. Ela é mulher de Urias. Um dos chefes do exército de Davi. Ele não quis nem saber. A mente dele já estava cauterizada. Olha o que a ociosidade faz. Ele manda chamar Betseba. Ele se deita com ela. E aí depois de um tempo ela manda um recado. Estou grávida. Ele, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Ele não pensou em desculpa. Ele não pensou em perdão. Ele pensou, o que é que eu vou fazer para arrumar isso? E aí um erro vai arrumando o outro e vai piorando tudo. Ele chama Urias e fala, já sei, vou chamar Urias aqui, deixa ele na casa dele, e esse problema está resolvido. Urias chega, meu rei, pois não, o que está acontecendo? Urias, poxa vida, está cansado? Então vai lá, descansa um pouquinho e tal. Urias não foi descansar. Davi chama de novo, Urias, você não foi descansar por quê? Sabe por quê, rei? O exército está lá, o pessoal está ocupado defendendo o reino. Eu não me sinto à vontade de ficar descansando. Eu não quero ficar ocioso. O rei fala, não tem jeito. Comete um outro erro, faz o seguinte, fica aqui. Deu bebida para ele, mesmo assim não adiantou. O rei então escreve a carta que nós lemos. E Urias, achando que estava fazendo tudo certo, na verdade ele fez tudo certo, honrando o rei dele, honrando com as obrigações dele, carregava agora uma carta com uma sentença de morte. A sentença de morte dele, escrita pelo próprio rei que ele queria defender na batalha. Estava agora Urias levando aquela carta. Entrega a carta para Joabe. Joabe lê a carta, fala, é do rei, eu vou cumprir. Coloca Urias ali. Quando a coisa estiver feia mesmo, você faz o seguinte, deixa ele sozinho. Urias morre. E mesmo assim, Davi acha que está tudo bem. Deus então envia o profeta Natan. Natan tem que contar toda uma história. Quando Natan termina de contar uma história, Davi dá um pulo do trono e fala, olha, esse cara que fez isso aí tem que morrer. Alguém precisa matar ele. Ô rei, é você mesmo. Tu não está entendendo, é você. Eu vou desenhar de novo aqui. E aí Davi então cai do tanto de erros que ele tinha cometido. Urias inocentemente levava a carta errada. Ele acreditava que estava tudo certo, que tinha tomado as melhores decisões e mais honradas. Mas a verdade, por confiar equivocadamente no homem, Davi era um homem falho, inclusive nessa situação com sérias falhas de caráter. Davi deu vazão às setas do inimigo quando estava ocioso. Agora Urias portava essa carta, sentença de morte para ele. Mas tem uma outra carta também que eu queria falar esta noite. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo ao irmão Filemon.
E ela começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Filemon significa alguém que beija. Filemon vem da palavra filéu, amor fraterno. É interessante que Paulo, quando escreve essa carta para Filemon, e agora eu quero fazer um paralelo com a mesma carta que Davi escreveu para Joabe. Paulo escreve uma carta para Filemon. Ele precisava fazer um pedido para Filemon. Era algo muito sério. Então ele começa dizendo: Filemon, ou aquele que ama, aquele que beija, aquele que tem amor para com o próximo, aquele que gosta do próximo. Eu fico muito feliz de saber que é uma igreja na tua casa. Eu fico muito feliz de saber que você é ocupado no reino de Deus. Eu fico muito feliz de saber que você está se preocupando com isso. Isso deixa a gente alegre. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta. Mas quando ele ouvia falar de Filemon, ele ficava feliz. Então ele escreveu isso para Filemon. Paulo reconhecia Deus na vida dele. Versículo 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo, sim, solicito-te que em favor do meu filho Onésimo. Paulo mandava uma carta para Filemon, solicitando alguma coisa para Onésimo. Onésimo significa útil. Onésimo era um servo de Filemon. Você vai ler durante esse texto que agora Filemon não tinha mais esse servo porque ele tinha fugido da presença de Filemon. Ele tinha tido algum problema, alguma falta muito grave, então ele fugiu daquele lugar. Quando um senhor naquela época tinha um servo, tinha um escravo, ele colocava um nome naquele escravo. Os escravos do mundo romano, eles eram muito difíceis de ser tratados, então eles estavam sempre em rebelião. Eles trabalhavam muito lentamente porque eles queriam a alforria deles. Eles queriam ser libertos, então de todas as formas eles tentavam isso. Mas este servo em especial, ele tinha o nome de útil. Filemon colocou o nome dele de útil. Só que depois ele causou um sério problema com Filemon, ele fugiu. Agora ele encontra Paulo em Roma. Provavelmente ele deu um desfalque, alguma coisa aconteceu entre Onésimo e Filemon, e agora Filemon foge. Ele encontra Paulo em Roma. Paulo prega o evangelho para ele. Ele se torna um cooperador do ministério de Paulo. Paulo então conhece aquela história. Ele conhece Filemon, ele fala: não, a gente precisa resolver isso. Então ele continua escrevendo a carta. Eu peço em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, que antes te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez que te devas alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Ainda que eu possa te ordenar, mas eu vou te pedir com amor. Paulo tinha autoridade espiritual.
Filemão era um filho na fé dele, dizer: Filemão, eu te ordeno que faça isso e isso e isso. Mas tudo no reino funciona por amor, a gente aprende e pratica isso aqui. Tudo no reino se inicia por amor. Paulo então manda essa carta agora para Filemão. E o portador dessa carta é o próprio Onésimo. Onésimo, quando fugiu de Filemão, ele sabia o que poderia acontecer com ele. Um servo poderia ser morto se o seu senhor encontrasse ele de novo. Castigado. Ele poderia ter escrito na testa dele: fugitivo. Imagine agora você caminhar por aí com um nome tatuado na testa: este aqui é um fugitivo. Este aqui é um escravo que não obedece o seu senhor. Mas agora Paulo envia uma carta para Onésimo dizendo: este que um dia ele foi inútil, agora ele pode ser muito útil. Inclusive ele poderia ser útil a mim, mas eu não quis que ele ficasse aqui comigo. Eu quis que ele fosse até você, para que você saiba que agora ele é útil. Agora ele é alguém que vai fazer algo importante para você. Mas eu vou te pedir mais, Filemão. Essa pessoa que te fez tanto mal, agora você vai receber como se fosse a mim. Ele não volta mais como servo. Ele não volta mais como escravo. Filemão poderia ter recebido aquela carta e dizer: você está doido, Paulo? Como assim? Ele me deve tanto. Ele me deu tanto de prejuízo. Tive que comprar outro servo. Como é que pode um negócio desse? Paulo diz: recebe como se fosse a mim. Como um irmão caríssimo. Se você pegar originalmente essa palavra, é como um irmão favorito. Agora ele vai sentar do teu lado, agora ele vai comer contigo, agora ele não vai mais cumprir as suas ordens. E se ele fizer isso, ele vai fazer por amor, não é porque ele é o teu servo. Aí você vê o nível de perdão que Paulo está falando, aí você vê o nível de perdão que Jesus Cristo falou, quando ele diz: quando você estiver lá no altar entregando a tua oferta, e você lembrar que o teu irmão tem algo contra você. Veja bem, ele não disse que você tem algo contra o teu irmão. Se o teu irmão tem algo contra você, você para tudo. E aí você vai lá e se conserta com ele. Depois você vem e oferece a tua oferta. Paulo disse isso para Filemão: Filemão, você não está entendendo o nível do evangelho, Filemão. Mas na verdade eu conheço você. Eu sei que essa carta vai ser bem recebida. Receba como se fosse a mim. Como um irmão caríssimo. Como um irmão favorito. Agora essa pessoa que te fez mal, ela vai comer na mesa contigo. Agora essa pessoa que te fez mal, você vai abraçar ela. Você vai dizer: eu te amo, meu irmão. Quem acha que é difícil aí? Todo mundo acha que é fácil. Mas é prática. Não é fácil não, é difícil. Se fosse fácil, Jesus não dizia para você que tem que ser 490 vezes. Paulo disse: eu pagarei. Agora eu queria fazer uma reflexão com você esta noite. Imagine Urias levando aquela carta. Eu fiz tudo certinho. Será que é uma promoção que tem aqui? Será que eu vou ficar num destacamento novo? Será que eu vou ter uma posição importante no exército? Será que tem algo especial acontecendo? O rei viu como eu honro a vida dele. Detalhe, ele era um estrangeiro. Ele era heteu, ele não era judeu. Ele fazia além do que era pedido para ele. Agora você imagine Onésimo levando uma carta também para o seu senhor. O que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ser açoitado? Será que eu vou ser castigado? Será que Paulo sabe mesmo o que está fazendo? Será que de fato Paulo conhece Filemão a ponto de mandar eu encontrar com ele de novo? E é então dois antagonismos agora. Alguém levando a sua sentença de morte na mão, pensando que era uma coisa maravilhosa. E alguém levando algo que talvez ele pensasse que seria muito ruim para a vida dele, mas era a alforria dele. Era onde ele ia encontrar liberdade. Era onde o Senhor dele ia dizer: olha, agora você não é mais servo, agora você é irmão.
Você conhece alguém que estava fugido? Você conhece alguém que estava escondido? Você conhece alguém que não poderia olhar para o seu Senhor? Não sei se você sabe, mas desde o Éden, quando Deus desce e diz: Adão, onde estás? E ele estava fugido da presença de Deus. Desde então o ser humano não pode mais se encontrar com Deus. Ele anda pelos becos, ele anda pelas tavernas, porque agora ele não tem mais esta ligação com o Espírito Santo de Deus. Ele fraudou o seu Senhor, ele desonrou o seu Senhor, ele desrespeitou o seu Senhor. E há um paralelo lindo nessas cartas, porque um dia também, assim como Onésimo encontrou Paulo, nós tivemos um encontro também com alguém que olhou e falou: você não pode andar desse jeito, você não pode andar se escondendo. Eu te amo, você é especial, eu preciso de você trabalhando no meu reino, eu preciso que você seja resgatado do monturo, e eu preciso fazer você assentar com os príncipes, como o favorito de Deus, como um irmão caríssimo, assim como Paulo pedia para Filemon. Você conhece alguém que um dia teve esse encontro e que então, a partir de então, ele passa a carregar uma carta? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 3. Estamos já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós somos cartas vivas de Deus, escritas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não é em papel como Paulo escreveu, não é em papel como Davi escreveu, mas é em carne, no nosso coração está escrito. Ei, Pai, recebe Ele como filho favorito. Quando Ele chegar aí, recebe como se fosse a mim. Então agora nós entramos na presença de Deus, e Deus olha e vê: ei, é o meu filho. Ele não vê mais como um servo que fugiu, Ele não vê mais como um escravo, Ele não vê mais alguém que vai ser castigado, mas Ele vê como alguém que vai sentar ao lado dele, como um filho favorito, como alguém especial. Aleluia! Eu queria que você entendesse esta noite, de uma vez por todas, que a carta que nós carregamos não é a carta que Urias carregou, não é a carta que Onésimo carregou, porque elas foram feitas por mãos humanas, mas a carta que nós carregamos é a carta que vai nos levar para casa. A carta que nos leva para casa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Oh, aplauda Ele! Nós temos essa carta, a carta que nos livra de todos os problemas que nós nos metemos. Foi Onésimo que se meteu naquela situação. Aleluia. Glória a Deus. Paulo conhecia Filemon. Paulo sabia que ele ia receber Onésimo, que ele ia cumprir aquilo que estava na carta. Jesus Cristo conhece o Pai. Ele sabe como nós seremos recebidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Jesus falou: uau! Porque Ele não receberia. Nós precisamos ter essa convicção. Quando nós oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Provavelmente todo dia você faz essa oração, dia sim, dia não, semanalmente, eu não sei. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos devem. É difícil. Somente quem tem algo a perdoar sabe o quão é difícil perdoar. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Você quer o novo começo de Deus na sua vida? Vai perdoando. Você quer que o novo de Deus em 2018 aconteça na sua vida? Vai perdoando.
Mas não no nível de contar quantas vezes eu estou perdoando. No nível de Onésimo. No nível de Filemon. Quantas vezes for necessário. No nível que for necessário. Mas me fez tanto mal. Deus diz, vai sentar do teu lado. Quase acabou comigo. Vai sentar do teu lado. Não era para nem eu estar aqui, a culpa é dele. Vai sentar do teu lado. Você vai apontar para ele e vai dizer, eu te amo. Como é que faz isso? Sabe de uma coisa? Primeira carta de Coríntios. Tudo começa aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente mal. Não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Tudo começa aqui. Tudo começa em 1 Coríntios 13. É difícil, mas é por amor. É através do amor. O perdão é prática, meu querido. Não há o que se ensinar, a não ser o que está nas Escrituras Sagradas que nós precisamos e devemos. Se um dia nós quisermos verdadeiramente conhecer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se nós não praticarmos o perdão, nós não vamos chegar lá. Como é que eu começo algo tão difícil? Pelo amor de Deus, alguém me ajude através do amor. Aquele que enviou a carta, que sou eu e é você, ele sabe que tudo começou porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se ele nos amou e a gente não vale nada, por que você não pode começar amando o teu irmão? Por que você não pode seguir o exemplo de Cristo? Porque às vezes parece tão difícil. Eu sei, é difícil de ouvir essa palavra. Eu queria que fosse uma quinta profética e eu estivesse dizendo aqui que tudo vai dar certo e que o novo vai começar. Mas o Espírito Santo de Deus me impulsiona a dizer esta noite que o novo só vai começar se você tiver novas atitudes. Novas atitudes. Novo começo começa com novas atitudes. O Espírito Santo de Deus só vai vir com o novo a partir do momento que você começar a cumprir aquilo que Jesus Cristo disse. Vai perdoando 490 vezes por dia. Vai amando. Recebe como irmão. Eu queria te convidar a ficar de pé esta noite. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Você recebe esta palavra esta noite? Tudo começa com amor. Tudo começa
quando nós nos dispomos a cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós estamos no altar, diante do altar do Senhor, e nós lembramos: eu preciso acertar esta situação. Eu preciso me acertar com o meu irmão. Eu preciso me acertar com a minha família. Eu conheci certa vez uma pessoa que chegou diante da igreja e falou: meu irmão, eu não consigo perdoar. E alguns irmãos acharam engraçado e deram risada. E o pastor, que inclusive está aqui hoje, ele disse: vocês estão equivocados. Há algo muito sério acontecendo aqui. Tem alguém com a salvação em risco. Isso não é engraçado, isso é muito sério. O Espírito Santo de Deus requer isso de nós. Quando nós passamos a praticar isso, o novo de Deus vai vir. Eu quero te convidar esta noite, você que precisa praticar mais o perdão, liberar perdão para algumas pessoas. Talvez a sua vida esteja travada, porque alguma coisa aconteceu e você ficou aqui com aquilo no teu coração. Você está magoado, você está chateado. Eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa é que as coisas vão começar a acontecer, nós já temos um diagnóstico. Mas agora é o seguinte, vai precisar de um sacrifício da tua parte, porque eu nunca disse que seria fácil. Jesus Cristo disse nunca que seria fácil. Muito pelo contrário, vai doer. Muito pelo contrário, você vai chorar. Você vai se entristecer, mas eu prometo para você, a alegria do Senhor virá sobre a sua vida. O sol há de nascer depois das trevas. Não há noite que possa impedir o agir de Deus e o nascer do sol da manhã. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Você que precisa, não tenha vergonha. Eu preciso estar aqui na frente hoje. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos aquele quarto escuro, aquele quarto que ninguém entra. Aqui nem Deus entra, nem o Espírito Santo de Deus entra. Aqui ninguém mexe. Isso aqui foi muito feio, isso aqui foi muito sério. Ei, em nome de Jesus Cristo, hoje é o dia para esse quarto. O Espírito Santo de Deus vai abrir essa porta. Eu ia falar que ele ia arrombar, mas ele não faz isso. Ele vai abrir a porta, porque você vai dar essa liberdade a ele. Você vai ser tratado. Se você tiver que procurar alguém e falar: ei, me perdoa, ou ei, eu te perdoo, você vai fazer isso em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero que a partir de hoje você seja liberado pelo Espírito Santo de Deus para receber o novo. E o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração: o novo só vai vir quando diante do altar você parar tudo que estiver fazendo, vai falar: eu errei, ou eu lhe perdoo. Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus. Pai querido e santo, nós estamos na tua presença esta noite, Pai. Ah, Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração esta noite, Pai, eu recebo, Pai, também esta palavra em nome de Jesus. A carta que vai nos levar para casa, a carta que vai nos encontrar, nos fazer encontrar com o nosso Pai, escrita pelo próprio Espírito Santo de Deus em nossos corações. Ah, nós seremos recebidos como filho favorito. Ah, Pai, nós estamos diante do teu altar. Oh, meu Deus, quantas e quantas pessoas, Pai, com uma vida que não caminha, com uma vida travada, a vida sentimental, a vida financeira, a vida espiritual, porque em algum momento da sua vida elas foram feridas, elas foram machucadas. Ah, Espírito Santo de Deus, vem como um bálsamo esta noite. Oh, Yeshua, vem sobre as nossas vidas, Pai. Oh, aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. O Espírito Santo fez uma pergunta para mim, e eu sei que essa pergunta é para todos nós. A pergunta é a seguinte: quem te deve? Quem te deve? Talvez tenha alguém que te deve dinheiro. Talvez tenha alguém que te deve uma satisfação.
Talvez tenha alguém que te deve uma correspondência em relação ao relacionamento. Você não é correspondido, correspondida. Quem te deve? Quem te deve hoje? E o texto é claro, e o que nós ouvimos aqui é muito claro. E eu quero dizer uma coisa, a conferência ela já começou, porque o tiro leste, ao contrário de que muitas pessoas pensam, são dias de confronto, e nós seremos tremendamente confrontados aqui nesses dias de tiro leste. Você não pode mais andar sem você liberar perdão para quem você precisa. Você não pode mais entregar nada diante de Deus sem antes se consertar com o seu inimigo. Não adianta, querido, o Evangelho não negocia esse tipo de coisa. Existem algumas atitudes que são princípios da palavra, que se nós, nesse ano de 2018, queremos viver novos começos, e Deus, uau, porque Ele é um bom Pai, é um bom Rei, é um bom Senhor, Ele está nos dando a oportunidade de recomeçar. E quão rico é, Lator Cavacea, quão preciosa é a oportunidade que nós temos de recomeçar. Eu sei, você sabe, quando nós temos essa oportunidade, que muitos não têm, mas o Senhor tem sido muito claro. Ei, Corabassa, Igreja do Senhor Jesus, atitudes práticas, é um ano de atitudes práticas, é um ano de pisar no orgulho, é um ano de recuar em algumas coisas, é um ano que Deus não está te perguntando: ah, Senhor, mas foi ele que errou comigo, foi ela que errou comigo. Deus não está nos perguntando isso, querido. Deus está dizendo: vai fazer o que eu estou mandando, porque a quem mais é dado, mais é requerido. Você é meu e tem condição de fazer o que aquele não tem. Nós estamos sendo cavados, nós estamos sendo perfurados. E palavras como essa perfuram a gente, porque a gente resiste a algumas coisas. Como foi dito aqui, é muito lindo ouvir uma história de perdão, de amor. É muito lindo ouvir um relacionamento que as pessoas se perdoaram, mas na prática é difícil. Mas Jesus não te tirou do mundo e te plantou no reino, aleluia, para você viver uma vida confortável. Viver para Jesus é renunciar. Viver para Jesus é renunciarmos às nossas vontades, os nossos desejos. E a cada dia a gente vai aprendendo, a cada dia algumas coisas já não nos seguram mais. Esse ano, em nome de Jesus, é ano de soltar. Decorabassaio. É ano de recomeçar. E recomeçar como Deus nos falou na virada: direito. Recomeçar direito. E Deus não recomeça nada de algo bagunçado. Tem gente que vai ter que ligar para quem não queria. Tem pessoas que vão ter que ir lá bater na porta de quem não queria. Essa é a palavra para nós nessa noite. É conserto, irmão. Reino de Deus é conserto. Quem não quer vai viver na festa por aí, mas quem quer é cruz. Coroa é só depois. É cruz. Pega na mão de quem está do seu lado. Eu queria que você orasse por essa pessoa, para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa que está do seu lado, para que ela realmente, que ela não seja, querido, escute, a igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Eu tenho ido pregar em alguns lugares e Deus pode dar qualquer palavra, ela volta num só lugar. Esse tempo é tempo de tanto entendimento, de tanta revelação,
que é um grande desperdício diante de tanto entendimento, como nunca a igreja teve da palavra de Deus, diante de tanta revelação, agora que a religiosidade está ficando realmente longe, é um desperdício eu não fazer o que Jesus manda eu fazer, é um desperdício eu continuar vivendo sem aproveitar o que Deus já liberou para nós. Está tudo liberado, tudo está liberado para nós. Jó tinha uma grande virtude, ele se desviava do mal, e todo dia a gente tem que se desviar do mal. Ore por quem está do seu lado, Senhor. Ore para que Jesus, para que o coração quebrantado e contrito é o coração que Deus recomeça. É com esse coração que Deus recomeça. Deus não recomeça com um coração endurecido. Deus não recomeça com um coração amargurado. Deus só recomeça com um coração quebrantado. Porque pessoas quebrantadas têm facilidade de voltar ao princípio de tudo. Deus só vai recomeçar com corações quebrantados. Qual é o coração quebrantado? É o coração que fala: Deus, eu não queria, mas eu vou fazer, porque é a tua palavra, e eu não vou brigar com a tua palavra. Hoje é sala, hoje nós estamos numa sala. Hoje é sala. Sabe o que o Senhor me fala, querido? Hoje Ele chamou a gente para sentar no sofá. Aquele pai que o filho, sabe, a família está toda reunida, e o pai senta, o filho senta, e aí todo mundo sai de perto, e o pai vê a oportunidade de chegar e falar: filho, não faz assim não. Filho, deixa eu te falar uma coisa. O pai tem percebido algumas coisas. O pai tem visto como você tem andado, como você tem tratado. Filho, não faz assim não. Muda enquanto é tempo. Não brinque com essas coisas. Lebarassubi candarassa, vorca mandarassuria lavash, vartocora mandalasaio. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de recomeçar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de recomeçar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de fazer a coisa certa. Querido, escute, só depende de você. Tudo está nas suas mãos. Só depende de você. Jesus fez o mais difícil, que era permitir a salvação estar disponível para aqueles que creem nele. Aleluia. Espírito Santo, meu amigo, trabalha nos corações. Espírito Santo, meu amigo, pega esse coração, Senhor. Pega esse coração de pedra e transforma ele num coração de carne, sensível à sua voz. Um coração que recua facilmente. Cartas verdadeiras não são cartas perfeitas. Cartas verdadeiras são cartas que as pessoas vão ler e vão falar: nossa, ele passou isso, nossa, ele fez isso, mas olha, ele se arrependeu, nossa, ele pediu perdão, nossa, ele se retratou, ele se consertou, olha aqui onde ele está agora. Que as pessoas te vejam, as pessoas estão nos lendo.
E escute, não se preocupe em ser perfeito, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos verdadeiros. Seja de verdade, e Jesus vai te usar. Fala para quem está do teu lado: seja de verdade, e Jesus vai te usar para um novo recomeço. Aleluia. Glória. Receba essa palavra.